Olá pessoal, tudo bem com vocês? Então, na aula de hoje, a gente vai ver o capítulo 10, refração da luz. Na próxima aula, eu vou dar outra parte do capítulo, beleza? Refração da luz é o fenômeno óptico da variação da velocidade da luz ao passar por um meio óptico de material diferente. Então, a luz, ao atravessar de um meio para o outro, sofre uma mudança na sua velocidade. Vários fenômenos estão por trás da refração da luz, tá? Como, por exemplo, a sensação de que o lápis está quebrado, o uso das fibras ópticas, a miragem que a gente vê no asfalto, aparentando que o chão está molhado, a decomposição da luz branca nas 7 cores do arco-íris e o brilho do diamante. A gente vai entender cada exemplo um pouquinho mais à frente. Além de a sensação de que o fundo da piscina é mais próximo, né? Que a piscina é mais rasa. Então, como é que a gente quantifica essa mudança da velocidade? Pelo índice que a gente chama de índice de refração, representado pela letra N minúscula, aonde o índice de refração, ele é a razão de duas velocidades. Então, ele não tem unidade de medida, é só um número, tá? O índice de refração é só um número. O absoluto é quando você pega a velocidade da luz e divide pela velocidade da luz no meio em que você está. Então, aí, o absoluto é quando a sua comparação é em relação à velocidade da luz no vácuo, que é apresentada pela letra C. O índice de refração relativo é quando você faz a razão da velocidade da luz em dois meios diferentes. Aqui, por exemplo, meio A e o meio B. Então, o índice de refração AB é a razão da velocidade da luz no meio A dividido pela velocidade da luz no meio B. Então, o maior valor possível da velocidade da luz é o que ela apresenta no vácuo, que a gente vai adotar aqui como valor aproximado de 3 vezes 10 a 8 metros por segundo. Então, o menor valor possível do índice de refração é 1, é no vácuo. E, para todos os outros meios, o índice de refração vai ser maior do que 1, tá bom? Isso aqui é importante. Então, aí temos uma definição muito importante sobre o índice de refração. Daí, nós temos também as leis da refração. A primeira lei, ela é muito parecida com a primeira lei da reflexão, que é o seguinte: os raios incidentes, o raio normal e agora o raio refratado, estão no mesmo plano, eles são coplanares, pertencem ao mesmo plano. E a segunda lei, também conhecida como lei de Snell-Descartes, relaciona os índices de refração com os ângulos dos raios de luz em relação a essa direção normal. Então, assim como lá na reflexão a gente tinha a direção normal, aqui também. Então, a lei de Snell-Descartes é o índice de refração vezes o seno do ângulo vai ser igual ao índice de refração vezes o seno do ângulo lá no outro meio óptico. Então, aqui, como é que a gente vai representar isso? Vamos ter o meio de separação, aqui, meio 1, meio 2, então cada um tem o seu índice de refração. Temos a nossa reta normal, sempre perpendicular à separação dos dois meios. Raio incidente, aonde está o ângulo de incidência? É com relação ao normal, então é o ângulo em relação àquela reta, e não em relação à interface de separação. E aí o ângulo I2, também com relação à direção normal. Então, esta é a segunda lei da refração, é uma relação muito importante. Anote aí no seu resumo. Então, eu queria mostrar para vocês aqui 3 situações diferentes. Então, eu tenho em cima o meio óptico 1 e embaixo o meio óptico 2. Então, deixei tracejadinho aí as 3 direções normal. Na primeira situação, o raio ele incide perpendicularmente à separação dos dois meios, ou seja, o ângulo de incidência é zero, ele está em cima do normal. Nessa situação, o raio de luz refratado não sofre desvio, então ele continua com a mesma incidência. I1 vai ser igual a I2 aqui, zero. Agora, no caso, quando o raio de luz vem do meio com menor índice de refração, então no caso aqui a gente está dizendo que o meio N1 ele é menos refringente. O que é refringente, professor? É a resistência que oferece a passagem de luz, tá? Então, quanto mais refringente,
mais devagar a luz vai viajar naquele meio. E aqui o N2 vai ser o meio mais refringente. Então, nessa situação, o raio de luz refratado, ele sofre um desvio de maneira a se aproximar da direção normal. Então, quando vai do menos refringente para o mais refringente, o raio refratado se aproxima da normal. Agora, quando vai do meio, agora aqui eu tenho N1 maior do que N2. Então, agora o N1 é o mais refringente, o N2 é o menos refringente. Nessa situação, o raio refratado, ele se afasta da normal. Isso tudo a gente pode ver pela lei de Snell-Descartes também, tá bom? Aqui é só para citar aqui as diferenças, quando o raio de luz vai do mais ou para o menos refringente. Vamos definir agora o que é o ângulo limite. Então, eu tenho aqui 4 situações. Primeira situação, eu chamei o raio incidente de I0, tá? Então, ele está com incidência igual a 0. Nesse caso, o raio refratado, o R0 aqui, ó, não sofre desvio. Aí, a gente vai aumentando o ângulo de incidência e a gente vai percebendo que para o raio I1, você tem aqui esse ângulo de refração. Para o raio incidente I2, você tem o raio refratado I2, você tem um ângulo maior. Então, você aumenta o ângulo de incidência, você aumenta o ângulo do raio refratado. Só que existe uma incidência máxima, que é o de 90 graus. Então, quando o raio de luz ele vem com essa incidência máxima, o raio refratado também vai possuir o maior desvio possível com relação à direção normal. E esse ângulo a gente vai chamar de ângulo limite, tá? Vamos denotar ele por L maiúsculo. Isso a gente está indo do meio 1 para o meio 2. Vamos inverter a lógica? Vamos do meio 2 agora para o meio 1. Então, a mesma ideia. O ângulo incidente agora vem aqui de baixo, ó, I0, tem incidência nula. Então, o raio refratado também tem desvio nulo. Os ângulos I2, a gente está aumentando a incidência, está aumentando o ângulo de refração. Aumentou a incidência, aumentou o ângulo de refração. Agora, quando o raio de luz incidente tiver um ângulo de incidência que é igual ao ângulo limite, o raio R3 vai sair rasante. Ele vai ter o ângulo de refração máximo de 90 graus. Para qualquer ângulo de incidência maior do que o L, o raio de luz vai sofrer uma reflexão na interface de separação dos dois meios, tá? Então, a gente entendeu aqui o que é ângulo limite, vamos compreender a ideia da reflexão total. Então, reflexão total vai acontecer sempre que o raio de luz for do meio mais refringente para o menos refringente. O que acontece? Quando o raio de luz incidir com o ângulo limite, o raio refratado vai sair rasante. Ele vai ter um ângulo de 90 graus. Para qualquer raio de luz que tenha uma incidência maior do que a limite, vai acontecer uma reflexão. Então, as condições para reflexão total são, primeiro, a gente tem... eu queria tirar esse ponto vermelho. Primeiro, a gente tem que a luz ela tem que ir do meio mais refringente para o menos refringente. E o raio de luz incidente vai ter que ter um ângulo maior do que o ângulo limite, o ângulo L, tá? Então, se isso acontecer, a separação do meio 1 e o meio 2 vai funcionar como um espelho plano. Vai acontecer uma reflexão normal, aonde o ângulo do raio incidente vai ser igual ao ângulo do raio refletido. Quando acontece essa reflexão, que a gente chama de reflexão total, nenhuma parte dos raios de luz vai se refratar. E pela lei de Snell-Descartes, a gente consegue determinar quem é o ângulo limite. Como? Fazendo a razão entre o índice de refração do meio menos refringente em relação ao do meio mais refringente, tá? Isso aqui é o que explica as miragens, né? Aquela falsa sensação de ver água no horizonte. E o dióptro plano é o que explica a sensação da piscina parecer ser mais rasa, né? O dióptro é um sistema constituído de dois meios ópticos, tá? Os dois são transparentes, mas são distintos. Eles têm
índices de refração diferentes. Aí o exemplo é o sistema formado pelos meios água e ar, que a água e o ar têm índices de refração diferentes. Então, olha só, eu tenho ar na parte de cima, água na parte de baixo. Aqui, no fundo, a gente tem um objeto. Então, a distância desse objeto até a superfície é P. O raio de luz sai do objeto e ele incide aqui com um ângulo I. Só que, ao passar da água para o ar, ele sofre refração. Então, o ângulo aqui agora, o R, é diferente do I. Um observador aqui no ar, para ele, os raios de luz viajam em linha reta. Então, quando atingir esse raio de luz nele, para ele, o objeto está aqui. Então, essa profundidade aqui eu vou chamar de P', que é onde está a imagem, que esse observador que está no ar vai ver, tá bom? Vamos usar a matemática para nos ajudar. Fazendo a seguinte aproximação, que o I e o R são bem pequenos, menores do que 10 graus, a gente pode usar a seguinte aproximação, que o seno é igual a tangente. Tá? Para qualquer ângulo menor que 10 graus, a gente pode usar essa aproximação. Então, a gente vai substituir o seno de I por tangente de I e seno de R por tangente de R lá na lei de Snell-Descartes. Então, aqui eu tenho o mesmo desenho, tá? Aqui eu tenho a lei de Snell-Descartes, o índice de refração na água vezes o seno do ângulo I vai ser igual ao índice de refração do ar, N', vezes o seno desse ângulo R. Então, vamos substituir o seno pela tangente. Lá da matemática, vocês se lembram que tangente é o cateto oposto sobre o cateto adjacente. No caso do ângulo I, o cateto oposto, nesse triângulo que está pintado, é o A. Quem é o A? O A é essa distância aqui, ó. Tá? Da posição do objeto na vertical em relação à posição da incidência lá na interface de separação. E a mesma coisa para o ângulo R. Então, o seno do ângulo R vai ser substituído pela tangente, onde a tangente é o cateto oposto sobre o cateto adjacente. O cateto adjacente do ângulo R aqui agora é o P', tá? Profundidade aqui da imagem. Usando essa aproximação, olha como é que fica a lei de Snell-Descartes. N vezes A sobre P igual a N' vezes A sobre P'. N é o índice de refração da água, N' do ar. P é a posição do objeto e P' é a posição da imagem que o observador vê. Então, a gente tem que, rearranjando, né? P' sobre P é igual a N' sobre N. Para ser mais explícita, a posição da imagem dividida pela posição do objeto vai ser igual ao índice de refração de onde está o observador dividido pelo índice de refração de onde está o objeto. E assim a gente calcula a profundidade aparente, que é esse P', profundidade que o observador percebe. Pessoal, essa aqui é a primeira parte do capítulo 10, eu vou parar por aqui. Como atividade, você faz aí o seu resumo, né? Assiste a aula outra vez, faz a leitura lá do capítulo 10, das páginas 160 a 169, tá bom? E aí, dá uma olhadinha com carinho nos exercícios resolvidos. Tenta fazer sozinho, tá? Ou começa a fazer já os exercícios lá do capítulo. Os primeiros já dá para fazer, tá bom? E aí, eu vejo vocês na próxima aula. Até mais!